Ilustres amigos do canal, tudo bem? Ações cairão até 30% e haverá recessão até a primavera. Um importante gestor americano traz alertas sobre a economia que eu quero trazer aqui para você no nosso canal. Vini Invest, o canal que investe em você para que você não seja enrolado no mercado financeiro. Eu vou te mostrar quem é o gestor. Só que antes, ele é gestor dessa empresa, Oaktree Capital Management. É líder entre os gestores de investimentos globais especializados em investimentos alternativos. Além disso, é uma gestora que tem 179 bilhões de dólares sob gestão e que vem crescendo bastante. Tem também aí um tempo de vida de quase 20 anos. Começou em 1995. Presença global em diversos continentes. Parece que exceto aí na América do Sul e na África. Mas tem Europa, Estados Unidos, na Ásia, enfim. Tem 65 dos 100 maiores planos de pensão nos Estados Unidos. Enfim, uma série de informações que são importantes você conhecer. Porque quando eu trago a opinião de alguém, é interessante saber se tem história no mercado. E quem está trazendo isso é esse, David Rosenberg, diretor-geral e co-portfólio manager. Então você já verifica aí que é uma pessoa que já tem um histórico há bastante tempo. Ele está na Oaktree Capital desde 2004. Então vamos ver o que é que ele falou ao longo aí dessa matéria que tem esse título. Prepare-se para que as ações caiam 25% e uma recessão ocorra até a primavera, alerta esse economista. Então, o destaque da matéria fala em 25%, mas você vai ver ao longo dela que pode ser 30%. E eu vou te explicar já já essa matéria que saiu aí no feriado, dia 7 de setembro. A matéria começa dizendo: a economia dos Estados Unidos entrará em colapso até a primavera, fazendo com que o S&P 500 caia 25% ou mais. Vou repetir para você, um gestor que também trabalha com mercado acionário, alertando que o S&P 500 é a bolsa americana com as 500 principais ações, pode cair 25% ou até mais, até a primavera. Eu vou te mostrar quando é que é a primavera americana. E diz ainda, se essa recessão não acontecer até o primeiro trimestre do ano que vem, disse ele no podcast WT Finance, vou limpar o ovo da minha cara e vou escrever um relatório dizendo, eu estava errado, o ciclo econômico foi revogado. Eu tenho dito muito aqui no nosso canal a respeito sobre ciclo econômico. É ele que deve pautar os seus investimentos. Se você entende do ciclo econômico, você sabe os momentos melhores para você investir. E o que ele está dizendo é, o nível de risco no mercado acionário subiu bastante. E agora talvez não seja o melhor momento, porque a tendência não é mais de subir, mas sim uma maior probabilidade de cair. E vamos entendendo então, continuando aqui. Ele começa a falar então sobre a importância da taxa de juros elevada nos Estados Unidos e principalmente a inversão da curva de juros. Diz que o Fed elevou as taxas de juros de 0 para 5% desde a primavera passada, em um esforço para conter a inflação. É verdade, você já tem acompanhado aqui no nosso canal. A inflação lá nos Estados Unidos em 2020 era praticamente 0. E a taxa, então, da taxa Selic americana, como se fosse a nossa, que é a Fed Funds Rate, estava muito baixo. Só que desde então, a inflação começou a subir. E o que aconteceu também lá? A taxa de juros foi subindo. E ele fala, os treasuries, que são os títulos de curto prazo, também estão pagando rendimentos maiores que os títulos de longo prazo. É a famosa inversão da curva de juros. Você pode olhar aqui no Brasil. Toda vez que você tem um título com um vencimento mais curto, mais próximo, pagando uma taxa maior que um vencimento longo, sinal de alerta. Por quê? Quanto mais você investir o seu dinheiro em títulos mais longos, maior é o risco. Logo, se tem um risco maior, você precisa ser remunerado a mais por esse risco.
E ele diz, sinalizando então que Wall Street espera que uma desaceleração econômica estimule o Fed a cortar os juros nos próximos anos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, se vier realmente uma recessão, o corte de juros vai ter que acontecer, porque aí o Fed vai ter que lutar entre combater uma inflação ou combater um quebra-quebra de empresa, pessoas demitidas, inadimplência geral. E aí, provavelmente, ele vai olhar para a economia e esquecer um pouco da preocupação da inflação. Historicamente, é isso que acontece. As taxas de juros ficam altas para tentar controlar a inflação. Só que quando vem as recessões, aí há uma queda rápida, porque a economia pode estar indo para o buraco. E ele diz, a economia nunca passou por um ciclo de aperto do Fed em que a curva de juros foi tão invertida e não sofreu uma recessão. Eu venho mostrando aqui vídeo após vídeo no nosso canal. A inversão da curva de juros já está no padrão de 1929. A Grande Depressão Americana. Significa que teremos essa depressão? Não. Significa que esse, que é um indicador antecedente, vem trazendo alertas para a economia já há alguns meses. E é importante você saber que quando isso aí acontece, geralmente a economia já está fragilizada e mostrando várias fissuras. E você precisa entender como é que funciona o mercado. Continuando, só que antes, dá aí aquele super like para ajudar aqui o nosso canal e o YouTube entender que esse vídeo é importante. E se você tem alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Depois ele diz que o consumidor americano está parecendo um coelho Energizer. Eu até coloquei aí, você já deve ter lembrado daquela propaganda então da Energizer, aquela bateria que não acaba nunca. Ele diz então que o consumidor americano se parece com esse coelho, porque as famílias continuaram gastando incansavelmente nos últimos 2 anos, em particular 22 e 23. No entanto, ele alertou que a poupança está perto de acabar. Não entenda aqui a poupança como nossa poupança, um tipo de investimento, mas a poupança que ele está dizendo é aquele recurso que o americano recebeu e não gastou. Ele vem gastando bastante, então o nível de poupança dele, o nível de guarda de recursos está reduzindo e está agora nas mínimas. Quando isso começa a acontecer e o americano passa a não ter tanto dinheiro, a inadimplência tende a aumentar. E ele diz, os pagamentos de dívidas estudantis foram retomadas esse mês. O que ele quer dizer com isso? A partir desse mês agora, lá nos Estados Unidos, quem tinha dívida estudantil que estava suspensa durante 2 anos, agora é obrigado a voltar a pagar. Então, o americano continua gastando, tem menos recurso, mas as dívidas continuam, elas não foram embora. E diz ainda, e há sinais crescentes de estresse do consumidor, como o aumento na inadimplência nos pagamentos com cartão de crédito. No vídeo passado, aqui da nossa playlist sobre mercado financeiro, eu trouxe para você isso. A dívida do cartão de crédito americano já está passando de 20% ao ano, uma taxa nunca vista comparada às taxas de crises anteriores. Então esse alerta é bom ficar de olho. E ele diz, acho que as baterias vão acabar, ou seja, o consumo americano desenfreado, contínuo, vai terminar. Uma recessão do consumidor é inevitável, será apenas uma questão de quão ruim e não se. Ele está dizendo para você o seguinte, essa crise, essa recessão, de acordo com ele, é inevitável. Não se discute mais se ela vai chegar. Ele diz, ela vai. A discussão agora é o tamanho dela e o prazo que ela vai chegar. Então anota aí, venho dizendo e mais um gestor dizendo, o consumo do coelho Energizer americano vai terminar em breve. E quando ele vai terminar? Quando realmente o nível de poupança, o nível de economia do americano terminar. Continuando, ele diz então quais são os impactos no desemprego, salário e ações. Vamos lá. O ex-economista então da Merrill Lynch previu que o desemprego subiria e o crescimento salarial desaceleraria. Veja, quando as empresas estão em dificuldades, taxa de juros muito altas, muita inadimplência, não consegue cortar custos e o pior, não consegue se refinanciar porque os juros estão mais altos, o que acaba acontecendo? As empresas tendem a quebrar.
Primeiro, elas começam a cortar custos, depois a demitir empregados. E se isso não der certo, inevitavelmente as empresas passam a quebrar e até calotes podem realmente aparecer. O segundo ponto, o crescimento salarial desaceleraria à medida que os impactos totais dos aumentos do Fed fossem sentidos. Exatamente isso. Como as taxas de juros estão altas, quando nós começarmos a ter uma recessão, a economia para de girar e esse crescimento salarial ele para de acontecer. A deteriorização do quadro econômico não está precificada nos ativos atualmente. Vou repetir, o mercado não está precificando que nesse momento nós poderíamos ter um quadro econômico ruim. É isso mesmo, a maioria do mercado acredita que vai ter o soft landing ou o pouso suave da economia, mas não é isso que ele está alertando. O que significa que os investidores podem ter uma verdadeira surpresa rude dentro de meses. Ou seja, você que está aí muitas das vezes alavancado na renda variável, aguarde, o momento vai chegar em que as ações tendem a cair de preço nos Estados Unidos e oportunidades se abrem. E ele diz ainda, de fato, destacou que o mercado de ações normalmente despenca 30% em uma recessão. 30% em uma recessão, do topo para a queda. Existem quedas até maiores. O que ele quer dizer com isso? O mercado ainda está muito alto, está em valoração acima do histórico. Quando acontece uma recessão, o preço das ações cai, desaba 30% e abre oportunidades para você investir. Ele sugeriu que o S&P 500 poderia cair de 25% do seu nível para cerca de 3.400 pontos, ou cerca de 30% do pico de 4.800 pontos. Veja, essa recessão pode ser uma recessão forte. Os indícios continuam a apontar nesse sentido. E aí você se pergunta, o que fazer? Eu vou falar já já. Impacto no mercado imobiliário. A reportagem traz também. Os potenciais compradores estão se recusando a pagar preços quase recordes e assumir hipotecas quando as taxas de juros mais do que dobraram. Imagina você que fez um financiamento, por exemplo, aqui no Brasil, lá quando nós tivemos no 2020, que as taxas estavam em torno de 6%, uma das taxas mais baixas das últimas décadas. Agora, se você for financiar, vai ter taxas ali próximas de 10%, muito alta para o momento atual. Nos Estados Unidos, a situação é ainda pior, porque as taxas chegaram a valores mais baixos e agora estão próximas de 8%. Quem é que vai entrar nesse mercado? E aí ele diz, os possíveis vendedores também estão se abstendo de anunciar as suas casas. Eles não estão vendendo as suas casas. Por quê? Pois não querem abrir mão das taxas de hipotecas baratas que bloquearam. Ou seja, eles financiaram lá atrás com uma taxinha bem baixinha e pagar pelo nariz por seu próximo lugar. Ele está dizendo, e pagar agora com novas taxas de financiamento mais altas. Criamos um mercado imobiliário realmente esclerosado, e é um mercado imobiliário muito estranho, acrescentando que os preços só subiram porque a oferta caiu ainda mais do que a demanda. Então veja, não é então a demanda, é a oferta caindo e aí você vê esse reflexo. E qual é a solução? Para não dizer que ele só está trazendo crítica, eu procurei outras reportagens atreladas ao título dessa primeira e duas que saíram exatamente sobre o mesmo gestor. A primeira diz assim, não é preciso ser herói e buscar a renda fixa mais arriscada hoje, afirma Oaktree. Em entrevista exclusiva, gestora avalia que momento é favorável para o crédito, para que o crédito obtenha desempenho muito acima das ações. Ele está dizendo aqui o crédito privado nos Estados Unidos. Em outras palavras, estamos falando aí da renda fixa. E ele diz ainda, vou voltar aqui na matéria, a beleza da renda fixa hoje é que você não precisa ser um herói, não precisa às vezes estar buscando tentar comprar ações num momento tão complicado e ir para um ativo muito arriscado. Os retornos já estão elevados. Observa o gestor quando ele está falando aí da renda fixa americana. E ele diz ainda, nesse outro título de outra matéria, títulos da dívida estão em um raro momento no mercado. A avaliação é de David Rosenberg,
cogestor de portfólio da Oaktree Capital Management. Ele diz que os títulos de dívida, o investidor não precisa que as empresas cresçam, só precisamos que elas gerem fluxo de caixa suficiente para que nos paguem de volta. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: cuidado com a renda variável. Mas antes, nós vamos para esse nosso resumão final para você compreender. Só que olha, se você quer realmente aprender a investir no mercado americano, eu tenho um curso que eu te explico em detalhes, chama Investimentos Internacionais. Se você ficar esperando a crise chegar para aprender, talvez seja tarde demais. Clica aí na descrição desse link e você vai ver. E se você quiser um cupom de desconto, você me manda um e-mail, cursovininvest@gmail.com. Vou repetir para você, curso Vini Investe com 2 Is e T de tatu mudo, @gmail.com. Resumo final para você. Curva de juros nos Estados Unidos, ela está invertida e está no nível mais invertido da história que nós estamos reparando. Por que a preocupação? Porque esse aí é um indicador antecedente de grandes crises, de grandes recessões. Então ele gera sempre o alerta no mercado. Só que poucos estão falando sobre isso. Diz ainda, Rosenberg afirma que as famílias continuam consumindo muito, mas olha, o nível de poupança, ou seja, o nível de economia americana está acabando. Os consumidores americanos logo logo vão parar de tocar esse tamborzinho aí da pilha Energizer. E para piorar, o crédito está cada vez mais caro. Então eles querem continuar consumindo, mas já não conseguem ter crédito tão barato. O dinheiro ficou caro. Pegar empréstimo, as taxas de juros, tanto do cartão quanto de hipoteca, estão nas alturas. E a tendência daqui para frente é que o desemprego comece a aparecer. E aparecendo em breve, as ações americanas podem cair de 25% a 30%. Mas quando, Vini? E ele fala na primavera americana, de março a junho de 2024. Fique atento, quando se faz uma previsão dessa, muito provavelmente a data não é exata. Pode variar para frente ou para trás, mas o mais importante é você entender o recado final. E o recado final é esse: a renda fixa está mais atrativa. A relação risco-retorno da renda variável pode não estar compensando. E é isso que eu tento mostrar para você aqui nos nossos vídeos. Se você quer realmente aprender, curso Investimentos Internacionais, para que você aprenda de verdade e não seja enrolado. Porque quando chegar a recessão e a crise financeira, você vai precisar agir rápido. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo em família. Um abraço e até o próximo vídeo.